glosa ordinária. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Glosa Ordinária. Hoje estou aqui eu, Filipe Alves Moreira, juntamente com a minha colega Mariana Leite. Olá Filipe, olá a todos. E com uma convidada muito especial, a professora Zulmira Santos, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, uma pessoa muito conhecida dos estudos de literatura portuguesa e ibérica, sobretudo dos séculos XVI a XVIII, que nos vai falar hoje sobre a figura, a obra, o mito, poder-se dizer, de Luís Vaz de Camões. Estamos em ano de suposto centenário de Camões, começaremos aliás por aí, e a professora Zulmira Santos é a convidada ideal para nos falar sobre Camões, sobre a obra de Camões e sobre o mais que verão. Professora Zulmira, muito obrigado pela sua presença. De nada, Filipe, bom dia. Pelo que eu percebi, bom dia, boa tarde, boa noite. Para todos os que nos estão a ouvir, é um prazer estar aqui. Para mim é uma experiência nova. Agradeço muito o convite à Mariana e ao Filipe e fico perfeitamente à disposição para as perguntas que me quiserem fazer. Muito obrigado. Bom, nós quando temos convidados costumamos começar com uma pergunta clássica que é, pedimos ao convidado que nos fale um pouco, 2, 3, 4 minutos sobre o seu percurso, como chegou, como se interessou pelo estudo destas áreas, como fez o seu percurso académico, quais foram as áreas por que mais se interessou. Se nos puder dar um pouco essa visão do seu percurso. Com certeza, com muito gosto. Em relação à licenciatura, eu fiz o meu curso na Faculdade de Letras da Universidade do Porto e talvez, digamos, o meu caminho tenha o meu percurso científico e académico também, tenha ficado marcado, como acho que acontece com a maioria das pessoas, pelas aulas de alguns professores e pelo gosto que vão despertando nos seus estudantes. No meu caso particular, à medida que o curso foi evoluindo, não digo que tenha sido logo no primeiro ano, não foi assim uma daquelas paixões repentinas, mas à medida que o curso foi evoluindo, eu desenvolvi um gosto por duas áreas que aparentemente podem ser diferentes uma da outra, mas que do meu ponto de vista se conciliam. Eu tive ao mesmo tempo uma paixão pela literatura e pela cultura portuguesa, sobretudo dos séculos XVI, XVII, XVIII, que deve muitíssimo às aulas e ao saber do professor Jorge Osório e do professor José Adriano de Carvalho. Recordo hoje, e acreditem em mim, já passaram muitos anos, e eu recordo ainda as aulas e a forma como, digamos, como aquele tipo de matéria me apaixonou, mas também, ao longo do curso, tive uma enorme paixão pela filosofia da linguagem, por tudo quanto dizia respeito a essa área da linguística e que, de certa forma, devia muito também ao saber, e não apenas ao saber, mas a uma certa forma de colocar as questões que me agradava muito do ponto de vista científico do professor Joaquim Fonseca. Não quer dizer que não quero ser de maneira nenhuma injusta, que todos os docentes que na altura tive na FLUP não me tenham marcado, claro que sim, aprendi muito com todos, mas estes três nomes marcaram a minha área científica e o gosto pela filosofia da linguagem refletiu-se depois muito numa certa atração que ainda hoje mantenho pela história da ciência. Que é muito complementar a muitos dos aspectos que eu estudo nos séculos XVI, XVII, XVIII e às vezes mesmo um bocadinho antes. Nesse sentido,
a opção em termos de investigação por estas áreas nunca me levantou problema nenhum. É provável que hoje isto seja uma heresia, mas apesar do meu gosto por muitos autores contemporâneos, eu nunca tive, digamos, nenhuma vontade especial de estudar literatura contemporânea. Sempre tive uma enorme atração pelo passado, para perceber, e nesse aspecto, a cultura, digamos, as cadeiras de cultura portuguesa e o estudo do contexto ajudou-me imenso, porque eu não queria perceber um texto fora do seu contexto. E nesse aspecto foi sempre um trabalho. É claro que, como em todos os trabalhos, há momentos de que nós gostamos mais e momentos de que nós gostamos menos. Pois, em todas Toda a as gente áreas. nesta área tem a experiência de estar na Torre do Tombo a ver montes de manuscritos e montes de obras e não aparece aquilo que nós queremos. Mas quando Até que, por aparece- fim, Quando aparece. e eu passei, Eureka, o Exato. Eureka, Eu claro. passei por essa experiência Bem e que quando agora já apareceu. podemos ver quase tudo Sim, claro, mas no meu agora tempo já- não, Mariana. E não é a mesma Maravilhoso. coisa. É, E claro. não é a mesma coisa. Não é a mesma No meu coisa. tempo, como eu costumo dizer, havia um anúncio das páginas amarelas dos telefones. No meu tempo tinha que se ir pelos teus dedos. Portanto, nós tínhamos que ir não apenas, digamos, pelas fichas, não é? Mas também vinham aqueles embrulhos enormes, a gente abria o fio, espirrava, de uma maneira geral, sendo alérgico ou não, e começava a ver e passava dias e dias e dias, sobretudo para quem está no Porto, Pois e tinha que que se tinha reservar. que ir muito cedo e depois ficar. Não é propriamente uma tarefa tão simples como quando se vive em Lisboa. E talvez numa altura em que o arquivo da Torre do Tombo ainda estava no Palácio de São Ainda Bento. estava, não foi? sim, no início. Que é algo depois, que muitos ouvintes sim, talvez sim, não terão sim. presente, mas Aquele edifício é muito recente. é anos Mas- 90. não é? Anos 90. Eu ainda trabalhei muito, porque trabalhei muito entre 90 e 94, 95 sobretudo, e passei muito tempo na Torre do Tombo, quando estava, digamos, a preparar a tese de doutoramento, passei muito tempo lá. E é um tempo, eu não, quer dizer, que eu tenho também algumas saudades, porque apesar de tudo percebo. era uma dedicação total à procura. E também há ali uma espécie de um microcosmos muito particular, Sim, sim, não é? O sim. arquivo tem e a biblioteca tem um Tem, microcosmos. O ambiente, até o cheiro do Sim, sim, papel, eu sou do muito pergaminho. sensível. Por acaso ao eu cheiro. gosto mais da Biblioteca Nacional, não sou muito Pois. da Torre do Tombo, tenho assim algumas fricções com a Torre do Tombo, mas claro, também lá fui muitas vezes, mas a Biblioteca Nacional então, por Mas exemplo... Sim, mas seja para qual mim for também, o os espaço. reservados na É Biblioteca e a Biblioteca da Nacional, Ajuda, a sala por exemplo. de leitura, a da Ajuda. A da Ajuda, que é uma joia Todos nós absoluta. temos histórias. Não, mas Com os bibliotecários. até que é o arquivo distrital do Porto, qualquer Sim, arquivo, claro. o trabalho de arquivo realmente, É, até é. pelo ambiente, É. não é? E estar ali, sobretudo quando nos deixam, porque agora com as digitalizações já nos impedem um bocado. Pois, isso é uma faca de dois gumes. É verdade. A digitalização facilita o trabalho, mas de alguma forma quebra a A relação ligação, humana. é verdade, Porque isso também. a própria É. sensação tátil e olfativa. Exatamente. Mesmo noutras bibliotecas, a da Academia das Ciências, eu percorri as bibliotecas, digamos, em Lisboa, variadíssimas, mas em Itália, em França, em Espanha, e essa experiência de que eu guardo, digamos, a recordação está nos cartões, nos diferentes cartões que tenho lá em casa, mostram o meu caminho, digamos assim. Pronto, depois quando me tornei docente da Faculdade de Letras, houve um primeiro ano, 1 ou 2 anos, em que estive com a introdução aos estudos literários, o que também me deu uma formação, digamos, a prática de uma formação geral, vir até na altura não era século XXI, era século XX, vir até ao século XX, mas depois vivi a minha vida à volta da literatura portuguesa, do Renascimento e do Humanismo,
E o que nós chamamos a literatura do barroco e do neoclassicismo, e também na introdução à cultura portuguesa, na cultura portuguesa da época dos descobrimentos, da cultura portuguesa do barroco e das luzes. E aproveito já que se me dá um minuto para chamar a atenção para a importância que têm as cadeiras de cultura quando privilegiam textos que às vezes não são literários, são paraliterários, mas que ficam naquele limbo em que verdadeiramente não são textos canónicos, mas também não são documentos históricos. E as cadeiras de cultura portuguesa têm essa enorme vantagem, quer dizer, recuperam um conjunto e estudam um acervo que muitas vezes as pessoas não consideram verdadeiramente literário, digamos assim. Não vamos agora discutir o conceito, sobretudo no século XVI, XVII, XVIII, que era nem bastante... antes, nem exatamente, antes. Não vale nem antes, se calhar, mais. que sabem mais do que eu, antes ainda mais. Mas hoje há uma tendência para não valorizar essa componente dos cursos. Eu acho que é uma pena, porque uma cadeira chamada Cultura Portuguesa, dada no âmbito dos departamentos da literatura, eu não estou a menorizar de forma nenhuma o que se faz no âmbito, mas é outra coisa. Exatamente. Não, eu acho muitas fundamental, vezes, eu acho fundamental. claro, não, e se não for a literatura, muitas vezes os historiadores também não estudam esses textos, Exatamente. portanto acabam por Ficam ficar de ali fora. naquele Pois. caminho, e são textos fundamentais, sei lá, autores, só para dar assim alguns exemplos, como o Dom Francisco Manuel de Melo, como Rodrigues Lobo, como o próprio Ribeiro Seixas no século XVIII, quer dizer, aquele tipo de textos, Verney, o por Verney, exemplo, claro, tudo isso, quer dizer, que são absolutamente fundamentais. Estamos a falar aqui de gramáticas, métodos, Tudo. guias de comportamento, Tudo. que é para os nossos ouvintes A chamada literatura de comportamento social. Já agora aproveito para fazer publicidade, como quando aquelas pessoas vão à televisão e anunciam o espetáculo. Claro. Isto não é próprio. Onde é que vai ser a tour? Exatamente. Não, é melhor isso do que o que põe a garrafazinha, não é? Que faz o patrocínio, Sim, é patrocinado pela sim. Coca-Cola, faz a pausa para beber e depois pousa. Exato. E então, se quiserem abrir há um grupo dentro do CIDSEM, que é o Centro Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória, que se chama GEMPAM, Grupo de Estudos da Novela da Época Moderna, que tem além de haver uma série de textos de novelas que estão lá digitalizados, tem também textos de literatura de comportamento social. Está lá a lista, o que eu acho que vale a pena consultar. Se me permitem, como eu disse, se o Filipe e a Mariana não acham que eu estou a abusar da minha Não, pelo contrário, posição de convidada. Não, pelo contrário, e além de que este podcast também queremos que sirva para divulgar iniciativas e sites e eventos, etc., além de fazer todo sentido. Claro. Pronto, e foi isto. Pronto, e depois fiz a carreira normal, com as provas normais. Já sabem como é a carreira universitária, não é? Cheia de degraus muito grandes. Mas do ponto de vista científico nunca tive grandes hesitações, digamos assim. E Camões, como é que se apaixonou? Camões foi evidente? Foi evidente, porque eu sempre gostei de Luís de Camões, sempre, e no ensino secundário também devo ter tido a sorte de ter tido bons professores. E por isso eu gostava de Camões desde o ensino secundário. E isso realmente é daquelas coisas que, quando nós somos professores, se pensarmos nisso, também não podemos pensar nisso todos os dias, porque se pensarmos é uma enorme responsabilidade, é uma carga terrível, porque muitas vezes depende do que nós fazemos numa aula, o facto das pessoas que estão na nossa frente ficarem ou não, eu não digo apaixonadas, não vamos agora dizer que toda a gente... exatamente, não vamos dizer que toda a gente se apaixona por tudo. E eu às vezes digo, ou dizia aos meus alunos que, digamos, do mestrado em ensino, que vão ser professores do ensino básico e do ensino secundário,
que verdadeiramente a responsabilidade deles ainda é maior do que a minha ou do que a nossa, do Filipe e da Mariana. A nossa é muito grande, mas a deles é enorme. Porque, claro que a nossa é grande, porque formamos gente que depois vai fazer esse trabalho. Mas o que é facto é que eles têm acesso, nas aulas que não, a todas as camadas da população, a todos os grupos, a todos os estratos sociais e agora a todas as nacionalidades. Sem dúvida. Portanto, se pensarem um bocadinho, como eu digo, não convém pensar todos os dias, Não, senão fica uma carga e uma responsabilidade muito grande. Mas se pensarem um bocadinho nisso, é realmente uma enorme responsabilidade. Ser capaz de... claro, nós não damos as aulas todos os dias com a mesma convicção. Ninguém faz as coisas todos os dias da mesma maneira. Mas já agora, e aproveitando outra vez a liberdade que me dão de dar alguns exemplos, há duas pequeninas histórias desse ponto de vista que marcaram um bocadinho o meu percurso, não científico, mas pedagógico. Uma vez em conversa com um garotinho de 10, 11 anos, que gostava muito de uma coisa que acho que na altura se chamava Ciências da Vida, ou Ciências ou do Meio, já não é, provavelmente é do vosso tempo, mas não do meu, e que era um excelente aluno. Teve um ano e depois teve, no outro ano, lá tinha as Ciências da Vida, ou do Meio, já não me lembro, ou do Meio Ambiente, que no ano a seguir. E no primeiro ano ele adorava a disciplina, e no segundo ano tinha na mesma notas muito boas, mas havia assim um certo... E uma vez perguntei, assim a conversa, quem é professor gosta sempre de falar perguntei e ele disse-me assim, não, eu gosto, só que a professora deste ano dá pelo livro. Pois, a sebenta, a clássica sebenta. E acrescentou, e eu também sei ler. Sábias palavras. Eu nunca mais me esqueci. Mas muito sábias palavras. Nunca mais me esqueci. Dá pelo livro e eu também sei ler. Mas muito sábias palavras. A outra pessoa que do ano anterior era outra pessoa. Digamos que dava e que fazia de outra maneira, não é? E depois a outra coisa que aprendi, que já não me lembro quem me ensinou, com toda a franqueza não me lembro quem me ensinou, é que um professor distingue-se pela capacidade que tem de dar exemplos. Porque um professor que preparou bem as coisas pode chegar a uma aula e dar uma aula certinha, direitinha, ainda por cima agora há os PowerPoints e aquilo tudo muito direitinho. Mas há momentos na aula em que só quem sabe é capaz de dar outros exemplos. E ter o jogo de cintura. Exatamente. E trazer alguma humanidade. Não é? E ser capaz de, quando um estudante faz uma pergunta, ser capaz de pensar a questão num âmbito que não é aquele exatamente onde está a dar a aula. Não sei se me fiz entender. Perfeitamente. Com toda a franqueza, não sei quem me ensinou isto. Alguém me ensinou. Aprendemos nós também agora. Sim. Não, mas é isso, é sem dúvida. Mas foram as duas coisas que acabaram por pautar um bocadinho a minha, digamos, o meu papel e a minha função, o que não quer dizer que eu tenha feito sempre bem, de maneira nenhuma, mas que são aspectos que eu acho que podem enquadrar, que nos podem pelo menos fazer pensar. Isto veio tudo a propósito de eu ter tido bons professores no ensino secundário, portanto, ter aprendido a gostar de Camões. E depois tive a imensa sorte de ter um sábio como professor na faculdade, que foi o professor Jorge Osório, que, digamos, é um camunista. Que também foi nosso professor, não é? Não, meu foi. Teu não foi. Foi, da Mariana acho que já não. Ainda foi meu professor. O mítico professor Jorge Osório, que toda a gente conhece, claro. Conhece e é uma referência. Não, ela é um camunista notável, digamos, com uma simplicidade que é própria, porque é uma pessoa de uma descrição toda à prova, não gosta nunca de aparecer, mas... Sim, não é o protótipo do académico. Exatamente. Que está na fotografia, não é? Que aparece sempre, exato. Mas é de uma enorme erudição. Eu dei as rimas, sei lá,
10 anos, 12, 15. Digamos, porque na altura o sistema, que já não foi o vosso, que são muito novos, o sistema era, eu comecei por dava a introdução aos estudos literários sozinha, e depois dava as aulas práticas do professor Jorge Osório no que se chamava na altura a Literatura Portuguesa 2, que era a literatura do século XVI, XVII, XVIII, era anual, a cadeira, a unidade curricular, como hoje se diz, e dava aulas práticas também do professor José Adriano na cultura portuguesa, justamente do Renascimento e do Humanismo, onde eu aprendi imensa coisa. Em anos em que, como sabem, era muito difícil encontrar bibliografia, encontrar livros. Só para lhes dar um exemplo disso também, a minha primeira aproximação à literatura emblemática, que é uma coisa de que eu gosto muito, foi feita nas aulas do professor José Adriano. Desculpe, professora, talvez para os nossos ouvintes dizer o que é que são os emblemas. Pois eu assim, ia perguntar. só muito... Pronto, são aquelas muitas obras que, a partir de um texto fundamental, que é o texto de Alciato, que foi publicado em 1531, os emblemas têm 3 partes, digamos, é uma coisa, um esquema tripartido. É, no fundo, a melhor associação que eu conheço entre texto e imagem. Apesar das pessoas dizerem que o século XX e o século XXI... se calhar não houve século em que a imagem fosse tão importante como no século XVII, sobretudo. Mas pronto, os emblemas, nos livros de emblemas, nós temos um título, imaginem, em Veja, por exemplo. E depois temos uma gravurinha, que muitas delas nós conhecemos, mas não sabemos que vêm daí. E depois temos um textozinho que explica o que é em Veja. Pronto. E eu, na altura, quando ouvi, claro, isto é uma explicação simplista, quase simplória, do que é, mas pronto. Não, mas é perfeitamente adequada e dá uma imagem perfeita. Se quiserem depois aprender alguma coisa sobre isso, é uma coisa que hoje está estudada e há muita coisa. Mas eu lembro-me que quando o professor José Adriano de Carvalho apresentou o livro do Alciato, e explicou, digamos assim, que primeiro ele preparou os textos e só depois, quando foi para a tipografia, que o tipógrafo sugeriu que se acrescentassem imagens, etc. Depois aquilo tornou-se um best-seller e teve uma importância para todas as coisas que nós hoje achamos que são virtudes e defeitos. A maioria vem dessa literatura emblemática. A Veja, a justiça, a amizade, o amor vence tudo, na célebre, digamos, do verso do Ovídio, tudo isso vem daí. Bom, mas deixando só para lhes dar o exemplo, portanto, o professor José Adriano deu essas aulas, eu inclusivamente nas aulas práticas comentei também uns textos. A única coisa que havia na biblioteca da faculdade sobre literatura emblemática era uma ediçãozinha do Alciato, que nem sequer era completa. Estava truncada, quer dizer, a pessoa que a editou só editou alguns, não editou os emblemas todos, editou só alguns. E não havia mais nada. Nesses anos não havia mais nada. Hoje, se quiserem, vão à Universidade de Glasgow e põem a emblemática, está lá tudo. Isso pôr um foi uma link grande também. vantagem. O link, exatamente. Tudo. Portanto, as digitalizações, as traduções todas do Alciato, as obras do século XVII, está lá tudo. Não há nada que nós perguntemos a que esse site não responda, em termos de textos. Portanto, só para verem a diferença, como hoje é muito mais fácil dar essa matéria. Pronto, e o meu percurso passou muito por esta aprendizagem. Aliás, eu hoje continuo a aprender. Há muitas coisas que não sei. E Camões foi isso, quer dizer, foi o professor Jorge Osório e o facto de dar aulas e aulas e aulas práticas comentando textos, de maneira que a certa altura eu já sabia o prólogo de Rimas de 95, que é atribuído ao Serupita, e o prólogo de Rimas de 98, que é do Estevão Lopes, de cor, quase. Pois. Porque comenta, pronto, a certa altura fica. E foi isto. Bom, e é justamente nós, quer dizer, poderíamos continuar com esta conversa horas, porque até estava a apetecer fazer mais perguntas sobre esta questão pedagógica, etc.,
mas na verdade também estamos aqui para falar de Camões, vamos tentar lá fazer as pontes, mas podemos tê-la novamente noutros programas, porque todos estes assuntos são relevantes, mas voltando então ao nosso Luís Vaz de Camões, disse no início, e os ouvintes saberão, que estamos a comemorar oficialmente este ano os 500 anos de Camões. Mas esta data é convencional? Há razões para ela? Quais são essas razões? Qual é a força dessas razões? Há o registro de nascimento, Não. local, data. Não há. Aliás, até é isso que nos permite comemorar o ano passado. Pois é, que são 2 anos. E este ano, Camões tem logo 2 24 anos. e 25. Nasceu Pronto. 2 vezes. Claro, e lá aproveito eu para fazer a publicidade. Há umas conferências camonianas aqui na Universidade do Porto que estão divulgadas na net. Se quiserem encontrar, basta escreverem Conferências Camonianas FLUP e aparece o programa, que começou o ano passado em outubro e termina este ano em junho, com uma conferência justamente do comissário dessas comemorações, que é o professor José Augusto Cardoso Bernardes, da Universidade de Coimbra. Termina com uma conferência dele sobre Camões e o ensino. Mas em relação ao nascimento de Camões, nós hoje conseguimos pôr a questão de uma maneira muito clara, mas não temos certezas de maneira nenhuma. Porque é que normalmente se aponta a data de 1524 ou 1525? Por uma razão muito simples, porque os primeiros biógrafos de Camões, aliás, o primeiro biógrafo de Camões, que é o Pedro de Maris, não aponta data, o que é uma coisa curiosa, porque quer dizer, foi a primeira biografia, em 1613, numa edição dos Lusíadas, naquela que é comentada pelo Manuel Correia. E é curioso que não haja referências nem ao nascimento, nem verdadeiramente à morte. Depois há uma outra biografia do Severino de Faria, de 1624, onde se fala de uma data, pronto, que nós podemos considerar que se refere que é 1517. Mas verdadeiramente quem estabelece, que é o que importa para isto, quem estabelece a data de 24, 25 é o maior comentador de Camões, que é o Manuel de Faria Sousa, que é um fidalgo português que nasceu em Felgueiras, viveu muito tempo em Madrid durante o século XVII e que realmente é uma espécie de monumento em relação ao comentário da obra de Camões, porque ele tem um comentário aos Lusíadas, que foi publicado em 1639, e depois outro às Rimas em 1685. Bem, então... E fica a homenagem porque também tem sido um pouco injustiçado às vezes, mas é uma grande figura. E era isso que eu ia dizer, que justamente o Filipe disse o que eu ia dizer. Digamos, ao espírito do que vai a seguir. É que o Faria Sousa, na edição dos Lusíadas de 1639, aponta a data de 1517. Diz que Camões deve ter nascido em 1517. Como diz o Frederico Lourenço, já estávamos atrasadíssimos para a comemoração. 1517. Só que, na edição das Rimas, em 1685, que é uma edição póstuma, o Faria Sousa já tinha morrido, mas deixou tudo. Ele, digamos, faz uma nova biografia, retoca a biografia que tinha feito para as Lusíadas, em 1639, e então o Faria Sousa diz que viu um documento em que se dizia que em 1550 Camões teria 25 anos. Pronto. Depois, a argumentação não é assim muito, digamos, não é muito coesa, mas Faria Sousa aponta para 1524. E é isto. Portanto, no século XVII, é no século XVII que se estabelece. Agora, às vezes, quando nós falamos do 5º centenário do nascimento, até parece que houve um primeiro, um segundo, um terceiro e um quarto. Pois. Mas não houve. A primeira vez que foi comemorado o nascimento de Camões foi no 4º centenário. Pois, há 100 anos. Exatamente. Em 1924. Houve ali também uma polémica que agora não conta, pronto, mas foi o 4º centenário foi comemorado. E agora eu ia àquilo que o Filipe diz, que é uma coisa que
digamos, convém que as pessoas também saibam, é que o Manuel de Faria Sousa, ou a forma como os camonistas foram vendo o Manuel de Faria Sousa foi mudando, digamos assim. Houve uma altura, sobretudo no século XIX e no tempo, digamos, do desenvolvimento da crítica textual com base científica, etc., em que muitas das asserções do Manuel de Faria Sousa foram postas em dúvida. E como realmente ele aumentou muito o corpus dos sonetos de Camões, podemos ir depois a essa questão, pesou sempre sobre ele alguma desconfiança, digamos assim. Porque o Faria Sousa costumava dizer, por exemplo, em relação ao soneto que ele não tem a certeza que é de Camões. Se ele achar que é muito bom... É de Camões. É de Camões. É quem chamava Mi Poeta, não é? Mi Poeta, exatamente. É tão bom que tem que ser de Mi Poeta. Portanto, depois, o Faria Sousa foi um bocadinho, como é que se diz? Foi um bocadinho revalorizado, digamos assim. E hoje as pessoas acham que talvez não haja tantas razões para desconfiar de muitas das coisas que o Faria Sousa dizia. Agora, nós não temos o documento, só o Faria Sousa é que o viu. Pois. A questão é esta. Eu vi um documento. Ora, exatamente. Mas o facto de ele ter refeito... Sim, claro. Terá Pronto. alguma credibilidade? Eu acho que sim, também. Seria mas, credível também. Pois não sei, com toda a franqueza não sei, porque a argumentação aqui, nós podemos encontrar argumentações de um lado e do outro, não é? Porque eu posso dizer, por exemplo, que então, Faria Sousa viu o documento e depois mais ninguém viu? O que é que ele fez ao documento? Estava lá, era ele que o tinha, estava na... digamos, o que é que aconteceu? Mais ninguém viu o documento? Claro. Pronto. Mas também posso pensar que motivo tinha Faria Sousa para escolher a data de 1524 ou 1525 em detrimento de 1517? Não iam ser... Não sei. Ainda por cima obrigando-o a desdizer-se, não é? Sim, porque ele próprio diz no, digamos, seja no como prólogo. for, Camões morre bastante cedo. Sim, agora, em relação, é que o problema de Camões é que há muitos mistérios que o envolvem. A única vantagem que eu encontro nisto é que acho que, como há tantos mistérios que o envolvem, nós podemos debruçar-nos muito sobre a obra. É claro que depois aqui também há o risco, não é? Que foi o risco que se correu no século XIX e no século XX, com aquelas biografias de Camões que lhe deram imensas amadas e imensas coisas. Quer dizer, qual é o risco? É o que eu costumo chamar a tentação biográfica. E a ficcionalização claro, do porque como as pessoas não têm as indicações... Eu já vou dizer o que é que nós temos de seguro. Mas como não têm... Vai-se à obra e diz, aqui é a Dinamene e aqui é a Dona a Infanta Dona Maria. E a Infanta Dona Maria, quer dizer, e pode ser tudo e mais alguma coisa, não é? Porque as pessoas olham e como as rimas são muito, e isto não as desmerece em nada, porque tem sonetos brilhantes, mas as rimas são muitíssimo... um tipo de texto que tem Petrarca como hipotexto, digamos assim. Não apenas Petrarca, tem o Ovídio, tem os poetas clássicos, mas é muito Petrarca. E, para além de Petrarca, poetas importantes italianos e espanhóis dos finais do século XV e início do século XVI. Sei lá, Sannazaro, por exemplo... mas também Boscani e Garcilasso, do meu ponto de vista, e não é apenas o meu ponto de vista, de maneira nenhuma, muito Garcilasso também. Mas, por sua vez, Garcilasso também tem como hipotexto Petrarca. Só para também vermos aquela continuidade que às vezes nós pensamos que não existe entre antiguidade, tradição antiga, medieval, claro, sem completamente. renascentista, humanista, porque sem dúvida. Claramente há aqui uma linha que não se quebra, não é? Aliás, é um exercício muito interessante, porque, por exemplo, nós pegamos num texto de Camões, seja um soneto, uma canção, uma elegia, mais estas até, e, por exemplo, um classicista,
identifica imediatamente determinadas passagens. Mas uma pessoa que conheça bem os sonetos de Petrarca identifica também, porque por sua vez é como se fossem máscaras sucessivas, percebem? E é um jogo também de descodificação, exato, exato. Isso é muito interessante, porque a genialidade de Camões, e eu acho que verdadeiramente ele era genial, a genialidade de Camões está em saber lidar com essa erudição, porque no fundo é a erudição toda, e torná-la sua. Digamos assim, como aquela célebre passagem repetida por vários dos clássicos, de que a abelha vai por diferentes flores e depois o mel é novo. Exatamente, é um produto novo, não é? E é nesse aspecto que, quando às vezes as pessoas mais ligadas, sobretudo os classicistas, dizem, e têm razão, em relação aos Lusíadas, Camões provavelmente sabia a Eneida de cor, em latim. Isso não tira nada, claro. É uma evidência, pronto, mas não tira nada ao mérito do poeta em si. Claro, eu até diria que o que ele faz é pega na Eneida e vira completamente do avesso. Claro, ele recria. Recria, isso é genial. Quer dizer, no fundo, ser capaz de... é como eu já tenho dito isso, é como se ele conhecesse... é como se fosse um jogo de xadrez. Eu já usei mais do que uma vez esta imagem para dar a perceber como é que se faz. Quer dizer, é como se ele conhecesse as peças todas, mas as configurações de um jogo de xadrez, apesar de terem um número finito de peças, são infinitas, como nós sabemos, não é? E nós sabemos que os grandes mestres, aproveito para dizer que hoje morreu o Boris Exatamente. Exatamente, que... digamos que foi derrotado num célebre torneio em que eu ainda era pequena, mas lembro-me de ouvir a discussão que depois ganhou o Fischer. Sim, o americano. O Fischer. Mas pronto, quer dizer, o xadrez é uma imagem, dá uma imagem, porque estão aquelas peças, não é? Há os peões, cavalo, tudo, mas depois... É infinito. É absolutamente infinito. Quer dizer, e o que é genial é como é que com um número limitado, e neste caso, pronto, também há um número limitado de vocábulos. Camões criou muitos, naturalmente. Sim, criou muitos. Mas quer dizer, as configurações são outras. Camões consegue fazer, por exemplo, um conjunto de sonetos a partir de Petrarca, direto, o mover de olhos brando e piedoso, que a gente vê o soneto do Petrarca por trás, e outros, mas ele faz vários a partir daquele soneto. E isso é absolutamente extraordinário. Por isso, nós não podemos ler a obra de Camões de maneira nenhuma como se fosse uma biografia. Claro. Porque até a de Petrarca, tanto quanto a gente sabe, não é? É bastante falsa. A famosa Laura, não é? Exatamente. Que depois dá o toque. O que dizem hoje os especialistas de Petrarca é provavelmente Laura nunca existiu. Sim. Portanto, digamos, embora ele tenha dito que a viu na Sexta-feira Santa e ela também morre numa sexta, como eu costumo dizer, é muita Sexta-feira Santa. E remete um pouco já para o Dante, por exemplo, não é? Que também claro, tem a Beatriz. E vamos fazer as ligações todas. Todas, sim. Isso é. E vamos ver que isto é portanto, não me parece que seja uma coisa importante, quer dizer, que nos importa a nós a relação à obra, que tenha sido uma Dona Francisca ou uma Dona, quer dizer, neste caso na obra o que importa é a verdade literária, não é a verdade biográfica. Exatamente. E as referências dentro do universo da literatura e não do universo do real. Não é? Exatamente. E algumas até são quase cómicas, não é? Dizia Alta Dama, que só podia ser a Infanta Dona Maria, quer dizer, Alta Dama é uma convenção. Exatamente. Claro. Ou a Fera, quando as referências à Fera também, quer dizer, que vêm de uma tradição. Claro. Agora, isto também levanta um pequeno problema, que é assim, então, só as pessoas que dominam estas coisas todas é que podem ler Camões? E usufruir. Perguntarão os nossos ouvintes. E perguntarão bem. Quem é que pode... Claro, é possível ler, claro, perguntarão. Claro. E eu direi, não sei se tem razão, claro, mas que há várias formas de ler. E não saber estas coisas não tira nada à apreciação estética de um soneto de Camões, ou de uma cantiga, ou de um vilancete.
Quando é belo, claro, é belo. É claro, não há que, aqui não tem, digamos, não é preciso saber que está o Petrarca, ou que está o Ovídio, ou que está este ou aquele como hipotexto, ou que, digamos, Camões trabalha sobre essa coisa, como um tricô, digamos assim. Não importa, quer dizer, para quem não sabe estas coisas, e não sei, provavelmente eu sei que, digamos, eu não sou ingênua, naturalmente, e sei que a canonização dos autores depende muitas vezes, como hoje continua a depender, claro, das sociabilidades literárias, das relações, dessas coisas todas. Mas também há ali alguma coisa, uma determinada fronteira onde nós fazemos a distinção. E o tempo, não é? E o tempo que costuma ser... Encarrega depois. E Camões realmente foi sempre, mesmo independentemente de críticas que depois, do ponto de vista teórico, foram feitas aos Lusíadas, já no século XVIII e isso, do ponto de vista da organização, digamos. Mas realmente Camões, como diz o Graça Moura, dá uma guinada. Pois. O Graça Moura tem um texto muito, muito bonito sobre, que eu acho muito, muito bonito, que podem encontrar na net. Eu agora não me lembro do título, também mas depois procuramos, Mariana. Procuramos e pomos o link. Eu digo que vale a pena. Ele diz, eu não sei se é Camões, mas dá cá uma guinada que parece ser. Que é um pouco também o que o Faria Sousa dizia, não é? Este poema é tão bom... É um pouco. Só pode ser de mim poeta. E eu às vezes também fico um bocadinho assim, sabem? Quer dizer, depois da... Porque realmente ele tem uma musicalidade, uma capacidade de misturar as tais peças, que é uma coisa absolutamente extraordinária. Lá está, é belo em si. Em si, mas exatamente. Sabendo, quem reconhecer as coisas que estão por trás, se calhar desfruta. Claro, evidente. De outra maneira. Quando vemos um acrescenta quadro. Claro. Está a pensar, quando vemos um quadro. Se soubermos sobre o que é que o quadro trata, pois. é mais... E soubermos o contexto em que aquele quadro, qual é o movimento cultural, etc., vamos desfrutar de outra maneira. O que não tira se for Nada, exatamente. Se olharmos para um quadro, aqueles quadros chamados Vanitas do século XVII, em que aparecem as caveiras, os relógios, aquelas coisas todas. Se nós soubermos, pronto, olhamos para ali e vemos, meu Deus, simbolicamente o autor. Mas se não soubermos... Claro, exatamente. É um quadro belo. Qualidade, é belo na mesma. Claro, exatamente. Bem, mas em relação ao nascimento, é isto que a gente sabe. Até agora não sabe mais nada. Em relação à morte é diferente. Porque a morte é justamente uma das poucas coisas para que nós temos documento. Se é que o documento é absolutamente fiável também. Mas, aliás, eu até posso dizer que se quiserem ver o conjunto de documentos fiáveis sobre Camões, que são muito poucos, são meia dúzia deles, basta pôr documentação Camões Torre do Tombo e eles têm tudo digitalizado. Não vale a pena eu estar agora a perder tempo a explicar, porque está lá tudo digitalizado, estão os documentos todos. Agora, o que posso dizer para adiantar isto e para vermos a certeza da morte é que há vários documentos na Torre do Tombo que certificam a tensa que foi atribuída a Camões e que depois foi recebida pela mãe. Depois da morte de Camões foi recebida pela mãe. Há mais do que um. E então há um deles em que se diz que Camões morreu a 10 de junho de 1580. Podem vê-lo, pronto. A não ser que quem fez o documento não me parece que... Pois, ou que se tenha enganado aqui ali, mas está lá preto claro, no branco, claro. Está lá preto no branco. Não vamos ser tão desconfiados. Exatamente, claro. Está lá preto no branco. Quer dizer, e a tensa tem vários documentos e depois num deles diz-se... Portanto, um documento já de Filipe I, não é? Imagino. Sim. Era, se bem me lembro, o Filipe, eu não vim com os textos, mas acabo por saber isto de cor, é de 1582. Portanto, é um de 1582. Se não estou agora, se a minha memória agora não me está a traiçoar, e penso que não está. Mas nós temos poucas coisas seguras sobre Camões. O outro documento seguro que temos sobre Camões é a rixa que o levou à prisão do Tronco e que onde ele depois foi liberto
e que é a data de 1553, e que é quando ele parte para a Índia. Portanto, essa data também é segura. Há uma série de elementos da vida de Camões que se calhar também favorecem essa biografização. Claro, porque é uma vida muito atribulada, viaja, quer dizer, é deportado, na verdade, é exilado para a Índia, vai para a China. Ele verdadeiramente nós não temos muito a certeza se o que parece é que ele quis mesmo ir para evitar, digamos, porque para ele sair da prisão do Tronco foi preciso pagar. Ele preferiu... E pronto, e nós, quer dizer, parece ter havido uma vontade de ir efetivamente para a Índia. Portanto, essa data é uma data segura, não é? Portanto, teria 20 e poucos anos. Depois, a outra data segura que temos é da primeira composição, sem ser os Lusíadas, impressa, porque é outra coisa que podemos falar. Exato, que é uma excelente pergunta. E essa composição é uma composição que está na obra do Garcia da Horta, de 1563. É uma ode que lá está, e essa está impressa, e é a primeira coisa da lírica, digamos assim, que nós temos impressa. Portanto, essa data também é tudo tratado dos símbolos e impressa em Goa, não é? Na Índia, também este apontamento. Sim, para... impressa em Goa, sim. Portanto, o primeiro texto de Camões da lírica que a gente conhece foi impresso. Que também é assim, bastante simbólico. É simbólico, de facto. Pronto, portanto, temos essa data, 1553, depois 1563, a data. Sabemos também quando ele voltou, embora não tenhamos verdadeiramente um documento, mas Camões deve ter chegado por 1569, 1570. Temos o testemunho do Diogo do Couto e alguns testemunhos de outros autores. Portanto, havia peste em Lisboa, o barco não aportou logo, mas de qualquer modo... Aliás, eu devo dizer, com toda a justiça, que estas questões estão muito bem tratadas e cientificamente, escrupulosamente tratadas, em relação à ida para a Índia, à chegada a Lisboa, na biografia que fez a Isabel Rio Novo. Ela foi muito escrupulosa no tratamento das fontes históricas para estas questões. Depois temos os Lusíadas em 1572, portanto estão a ver que temos poucas datas, não é? A minha mãozinha chega para as datas, não é? Portanto, 1553, 1563... 1569, 70, 1572 para a publicação dos Lusíadas e 1580 para a morte na Tensa. Pronto. De uma forma resumida é isto. Eu agora gostava até de perguntar, quer dizer, nós estivemos a falar desta erudição, ainda estamos a ver um pouco a biografia, por assim falar, Camões, de Camões. E de onde é que vem esta erudição? Ele fez estudos universitários? Onde é que se aprendem estas coisas? Exatamente. Todas? Antes de explicar isso, eu vou ler aqui uma estrofe do canto 10º que eu costumo usar para, digamos, e depois explico a seguir. Deem-me só um instantinho. Pronto. Então vá lá. É a estrofe 154 do canto 10º que diz assim: mas eu que falo, humilde, baixo e rudo, de voz não conhecido nem sonhado, da boca dos pequenos sei, contudo, que o louvor sai às vezes acabado. Nem me falta na vida honesto estudo, com longa experiência misturado. Nem engenho que aqui vereis presente, coisas que juntas se acham raramente. Agora vamos fazer hermenêutica. Agora vamos ter uma aula disto. Pronto. Eu acho que Camões, como sempre, sintetiza nestes versos o que é a sua prática, o que são as suas práticas de escrita, para usar uma expressão assim geral, digamos assim. Portanto, reparem, ele diz, é como se isto fosse uma equação. Não me falta na vida honesto estudo, com longa experiência misturada. Portanto, é como se o A, vamos ver uma equação de A mais B que dá C. Portanto, é como se o A, e agora abrimos parênteses, como se fosse uma equação algébrica, tivesse o honesto estudo mais a experiência. Estão a ver? Portanto, estas duas são uma coisa. O estudo e a experiência. E depois temos o engenho, que é outra, que permite lidar com o resultado destas duas. Pronto. E depois temos o produto, que é o que nós conhecemos. Exatamente. Bom, então,
o que é que nós podemos... E desculpe já agora, e é dirigida a Dom Sebastião ou não? Esse voz? Dom Sebastião, sim. Este é Dom Sebastião, sim. Dom Sebastião é a figura tutelar. Queiram as pessoas ou não queiram, Dom Sebastião está aqui. Ali. Está quando está e está quando não está. Digamos, está quando está... Porque os Lusíadas começam e terminam da mesma maneira. Sim. Dirigidos a Dom Sebastião, da mesma maneira. E depois ele acaba por estar de variadíssimas maneiras, umas mais evidentes, outras menos. Como eu costumo dizer, umas em figura, outras em sombra. Mas acaba por estar aqui ao longo disto tudo. A gente não se pode esquecer que Camões vai para a Índia em 1553... Em janeiro de 1554, morre o pai de Dom Sebastião e depois, deixem-me ver, eu acho que é 2 de janeiro de 1554. A minha memória pode estar a falar. E ele nasce a 20. Não, que Dom Sebastião nasce a 20, que é o dia, sim. Mas eu penso que Dom João morre a 2 e Dom Sebastião nasce a 20 de 1554. Portanto, isto só para mostrar como... O tempo de Camões é um tempo muito marcado por aquela, digamos, havia tantas correntes providencialistas e tudo. Às vezes é um aspecto que as pessoas esquecem, mas que era muito, muito importante na altura. Daí o desejado de Dom Sebastião, claro, não é? E da, digamos, estar tudo tão preocupado, não é? Depois aqueles problemas da regência da Dona Catarina, da passagem para o Cardeal Dom Henrique, aqueles problemas nos anos 60 da importância do Norte da África e das posições no Norte da África, portanto tudo isso marca. Bom, mas vamos deixar então isso de lado e vamos só passar para responder à pergunta da Mariana. Onde é que foi o Neste Estudo? Exatamente. Bom, a larga experiência... Não, vamos à larga experiência depois. Vamos agora ao Neste Estudo, para ser uma coisa de cada vez. Então, o que nós sabemos com alguma certeza, certeza que não é documentada, certeza de, digamos, às vezes um bocadinho especulativa, outras vezes também de testemunhos. A grande parte da formação, eu creio que Camões adquiriu a formação em 3 sítios. Normalmente as pessoas dizem em 2, e eu concordo, mas vou-lhes dizer porque é que acho que é em 3. Mas, digamos, como em ciência tudo é passível de discussão, e eu acho que o que é importante é a ciência, é nós avançarmos as hipóteses e, se houver quem consiga provar-nos que não temos razão, claro. Melhor. Pronto, quer dizer, avança-se. Pronto, avança. E se não fosse a hipótese, não seria avançado. O não ou o sim são muito importantes para o avanço do conhecimento e do saber. E o que acontece, digamos, o que eu acho que é mais ou menos, que toda a gente aceita e que está mais ou menos provado, é a formação que Camões deverá ter adquirido em Coimbra. Porque ele viveu em Coimbra, nós sabemos que sim, que viveu em Coimbra, e sabemos que um tio de Camões foi cancelário da universidade, foi prior de Santa Cruz, portanto, é muito natural que Camões tenha adquirido o seu saber do latim, pelo menos, e dos autores clássicos, etc., e talvez também de algum grego, na Universidade de Coimbra. Eu vou usar uma expressão simples, até para um público em geral, vamos chamar-lhe formação clássica. Pronto. Não quer dizer que seja só, mas vamos chamar-lhe, quando eu digo formação clássica, conhecimento dos autores da antiguidade clássica, um conhecimento profundo do latim, provavelmente um conhecimento profundo de Virgílio, enfim, em Coimbra. É claro que as pessoas dizem, mas não há registro da universidade. Não há, é um facto. Mas também nós sabemos que há outros autores que temos a certeza que frequentaram e que não têm registro. Pronto, claro que há outros que têm. Mas, por uma razão ou por outra, o registro nunca se sabe. Até pode ser que um dia, penso que essa documentação estará toda escrutinada, julgo eu. Mas em todo o caso, mas pronto, não há registro, mas é alguma coisa que se aceita. A outra parte da formação que eu diria, e não quero fazer aqui nenhuma distinção demasiado nítida, mas eu estou convencida que eu, e
quando eu digo eu, baseada naturalmente no conhecimento e nas leituras que fiz, não é criação nenhuma minha, naturalmente. Muita coisa do que eu digo reproduz muito do que aprendi com o professor Jorge Osório, muito do que aprendi com o que eu acho que é um camonista absolutamente notável, que é o professor Vítor Aguiar e Silva. Não apenas, eu há pouco não o referi, porque ele não foi meu professor, mas, digamos, estive próxima dele durante alguns anos, conhecia muito bem os seus textos e aprendi muito com ele também. Ele é um camonista notável. Portanto, isto que eu estou a dizer é conhecimento que, digamos, que bebi neles e noutros camonistas. Eu estou convencida que o conhecimento de Dante, de Petrarca e dos autores dos finais do século XV para o XVI, como por exemplo o Sannazaro, ou mais do século XVI, pronto, como o Boscani pelo menos em termos de edição de obras, o Boscani e o Garcilaso. É um conhecimento que ele terá adquirido quando viveu em Lisboa, naquilo que a gente chama as livrarias das casas senhoriais e aristocráticas, não é? Para as pessoas que me estão a ouvir, uma livraria era uma biblioteca. Era como na altura se chamavam aquelas grandes casas aristocráticas que tinham muitos manuscritos, muitos livros, e Camões frequentou muitos desses ambientes. As pessoas, digamos, quem estuda Camões está convencido que grande parte do honesto estudo está dividida entre Coimbra e Lisboa, digamos assim, com formas de apropriação do saber um bocadinho diversas, mas que Camões terá tido contacto direto com muitas destas obras. Não há poeta que não seja um grande leitor. Exatamente. Exatamente. E Camões é um grande leitor. E era alguém que provavelmente tinha exercitado a memória com os exercícios que nós sabíamos até que se faziam. Porque era fundamental no ensino. E ele deve ter feito esses exercícios. Portanto, tinha uma memória que hoje as pessoas, quando, digamos, não conhecem essa dimensão do ensino, têm alguma dificuldade em perceber, porque eles exercitavam, não é? E havia exercícios próprios para isso, para desenvolver a memória. Portanto, eu estou convencida que o honesto estudo está nestes dois lugares, mas do meu ponto de vista está num terceiro também. Está no Oriente, está na Índia, está em Goa, está naquele sítio, porque as pessoas às vezes pensam, Goa e o Oriente e tudo. Estavam lá imensos membros de ordens religiosas. Havia lá jesuítas, franciscanos. Claro que os jesuítas foram sobretudo depois de 1540, mas Camões só vai para lá. Já lá estavam. E nós sabemos quanto os jesuítas eram eruditos, os livros que levavam quando iam para todo o lado. Os dominicanos, os franciscanos, basta pensarem no Saber do Garcia da Horta. Pois nós agora comentamos que foi impresso lá o primeiro poema de Camões. É? Portanto, a Ode impressa foi lá. Havia inclusive, salvo erro, uma Torre do Tombo de Goa, não é? Ou seja, um arquivo próprio. Portanto, as pessoas eram um centro de saber. Claro. Havia os fidalgos andavam para trás e para a frente, aquela aristocracia. Provavelmente levava livros, trazia, etc. E, se me permitirem também fazer um parênteses que não tem a ver exatamente com o que eu estou a dizer, mas que dá para pintar o ambiente. Às vezes pensa-se que, por exemplo, os jesuítas, que são, apesar de tudo, os mais conhecidos no movimento de evangelização, não quer dizer que os dominicanos e os franciscanos não tenham tido o seu papel, e não estou a falar agora, estou a falar da forma como eles se viam. Claro. Pronto. Não quer dizer que fossem os principais, mas da forma como eles se viam. As pessoas às vezes pensam que quando os jesuítas procediam a diferentes formas de evangelização, não vou falar do Brasil, no Oriente, diferentes formas de evangelização, digamos, apresentavam-se ensinando orações. Sim, mas eles penetraram
em locais muito específicos pelo seu saber como cientistas, como engenheiros, Pois. como astrónomos. Por exemplo, o caso da China é um caso Exatamente. É mais Depois tardio, mais tardio, mas bastante. E mais no tardio, Japão? quer dizer, nem é muito, é 1580 e pouco, não é? Quando o Matteo Ricci entra, porque até aí tinham ficado só na parte mais, nas zonas mais litorais. Mas o Japão é um exemplo. Sim, o Quer Japão dizer, a partir do Francisco Xavier logo, é um exemplo. Basta ler o Padre Luís de Frois. A célebre história das espingardas. Pois, Exato. e mesmo pensando nós, porque há muita gente que diz, eles já conheciam as espingardas, aquelas eram mais sofisticadas. Tudo bem, não há Mas problema é o nenhum, eu não me vou conceito. pôr, exato, Claro. não me vou pôr agora a discutir se a espingarda foi a primeira que eles viram, ou se aquela era mais sofisticada, não importa. interessa, claro. Agora, por exemplo, o que se faz a seguir, e o Padre Luís de Frois mostra nas diferentes obras, digamos, eles entraram muito pela ciência, eram eruditos, eram gente sábia, eram engenheiros que sabiam fazer fortificações, que sabiam fazer, e as pessoas esquecem essa dimensão. Portanto, o Sim, é saber importante também circulava. lembrá-la. O saber circulava. Pois, os jesuítas também ao longo do tempo foram tendo má imprensa, não é? E se calhar Sim, retrospectivamente, mas nessa altura pois, eles tinham realmente uma capacidade e um saber. Aliás, mesmo os que não eram portugueses e vinham de fora, faziam um estágio em Santo Antão, antes de irem, para ver se o saber estava ali todo... E alguns escritores notaram, por exemplo, o Fernão Mendes Pinto, Claro. que está ligado aos jesuítas, não é? Sim, Entre vários, sim, desta mesma várias, época, entre vários outros. Portanto, isto só para mostrar, Mariana, desculpe, digamos, bater um pouquinho mais nesta tecla. Isto só para mostrar que talvez o Oriente tenha também funcionado como um uma lugar escola. onde Camões adquiriu honesto estudo, não direi tanto, mas saber de experiência feita, de certeza. Ah, não sim. é? Pronto. O Honesto Estudo, se calhar, Se calhar não dava também a algum também, divertir-se. porque, Mas- quer dizer, Pois. porque as plantas, digamos, o que ele sabe de plantas, O que ele sabe de aprendeu geografia, seguramente o que ele sabe... o que ele sabe, portanto, digamos, a formação, Camões é um poeta doctus. E já agora, e no Paço Real também haverá alguma coisa que aponte para que ele possa ter estado ligado ao Paço Real? Isto é, em fases mais de formação, digamos, Pois, se é que é possível. Não, Filipe, com toda a franqueza, não sei. Quer dizer, há aquelas pequenas anedotas, aqueles pequenos ditos do século XVI, mas que foram escritos depois, portanto a gente não sabe, não é? Mas há muitos, anedotas no sentido de pequeninas historietas. Por exemplo, sei lá, da Cara Sem Olhos, quando ele perdeu o olho em Ceuta por 1542, mais ou menos, mas que ele tenha frequentado, penso que sim. Que ele se tenha aproximado da Infanta Dona Maria, tenho muitas Claro, dúvidas. isso é claro. Tenho muitas dúvidas, com toda a franqueza, tenho. Claro. Agora, ele pertencia à pequena nobreza, quer dizer, não Pois. deixava de ter os seus laços de sociabilidade, de Sim, sangue, mas de ser sociabilidade. da pequena não nobreza não era- significa poder não parece. sequer aspirar a algo do género. Pois não é? não Claro, parece. entendi Para isso, claro, simplificarmos isso, claro, a questão claro. e não entrarmos agora em pormenores Claro. de erudição que não interessam neste Claro. tipo E a tal questão da alta dona, neste tipo de que é um conversa, tópico. É um tópico que parece... Claro, evidente. Quer dizer- E não, eu estou convencida que as amadas de que Camões fala, evidentemente que não deixam de ter alguma experiência pessoal. Todas as coisas têm alguma Claro. experiência pessoal. Mas aquela senhora de que ele fala deve ser uma mistura. Claro, obviamente. Não, mas isso É uma literária, convenção, com claro. alguma experiência que ele... Pronto, mas é absolutamente... Até porque também tinha experiência de outro tipo, como as célebres cartas revelam. Claro. As evidente. cartas Sim, depois- sim, sim, Claro. sim. Das ninfas de água doce. Eu dizia, eu não vou usar a expressão para não ser, mas vamos chamar-lhe ninfas de água doce. Que é uma de água belíssima doce. expressão. É uma expressão dele. É uma expressão dele. É as uma ninfas- belíssima expressão. as ninfas de água doce. Pronto, portanto, a Mas gente então sabe. já vimos qual é que é Pronto. o estudo, O honesto estudo. o honesto estudo, A experiência, experiência. Mariana, é uma coisa que eu acho que às vezes não se lhe dá a importância que ela tem em Camões. Porque nós temos que pensar que Camões esteve no norte da África, não é? Foi onde perdeu o olho.
Portanto, adquiriu uma experiência guerreira. Ele é um guerreiro. Exato, não é? É um experiência militar. Pronto, e mesmo no Oriente, não é? E depois faz a viagem que Vasco da Gama fez. Exato. Só que muitos anos depois. Não é? Portanto, Vasco da Gama E a viagem que ele próprio vai cantar depois nos Exatamente. Ele sai. Ele vai ficcionalizar uma experiência que própria. É isso que eu acho que distingue os Lusíadas de outras obras. Porque, digamos, o Gama saiu em 97, não é? Tanto quanto me lembro, em 8 de julho de 97. Sim. E estas datas, às vezes, a pessoa sabe de cor e de vez em quando sabe tantas que pode trocar. Mas penso que não estou a trocar. Portanto, ele faz essa viagem toda, não é? Até chegar à Índia. E depois faz a viagem para cá, que foi uma viagem... Quer dizer, eu agora já não vou discutir se ele esteve em Macau ou não esteve. Pois, outras esteve questões. Nos mares da China. E salvou os Lusíadas, não sei, são outras questões. A nado, de certeza, não, porque ninguém consegue nadar só com o braço. Claro. Ainda por cima no Rio Mekong, portanto não dá. Mas a nado não. Mas, digamos, não sei, há muitas, eu já tenho ouvido e lido. Confesso que não fico completamente convencida. Não fico. Do meu ponto de vista, eu acho que ele não esteve. Mas, quer dizer, até pode ser que surjam, mas há muita gente, provavelmente bem mais erudita do que eu nesse tipo de questões, que acha que não na gruta, claro, não escreveu lá nada porque ninguém podia escrever num espaço tão pequenino, mas que tenha estado nos mares da China, também não está provado que ele foi provedor dos defuntos, mas quer dizer, também é um pouco o que alguns camonistas dizem. Nós às vezes também temos uma excessiva desconfiança. Pois. Pronto, eu por acaso agora sou mais sensível a esse argumento. Sabem que eu não era. Quando era mais nova, quer dizer, ou tinha ali o documento. O papel. Exatamente, ou então para mim era tudo especulativo. Se não tivesse ali o documento na minha frente. Mas agora, não sei, quer dizer, realmente há algumas questões que pelo menos a gente pode admitir. Pronto. Porque pode admitir. Mas eu, provedor dos defuntos, tenho as minhas dúvidas. E já agora, desculpe, professora, se puder dizer em 2 palavras o que era um provedor de defuntos para que os ouvintes... Sim, duas palavras. Depois, olha, isso também está muito, muito bem explicado e passo também a publicidade na biografia da Isabel Rio Novo. Ela explica muito bem o que acontece. Ela acha que, efetivamente, ele esteve. Pronto, porque acredita em alguma documentação e é o que ela diz, não tem razão para não acreditar. Claro. Pronto. E eu até concordo, quer dizer, com o argumento. Mas o provedor dos defuntos era alguém que, no Oriente, quando as pessoas morriam, tinham os seus bens. E depois, para depois serem transmitidos para as pessoas que estavam na metrópole, como se dizia na altura, não é? Havia um provedor dos defuntos que era uma espécie de representante que era responsável pelos bens daqueles que tinham morrido e tinha a obrigação de os guardar até depois voltar para serem entregues depois, de guardião. Exato, para serem entregues depois às pessoas de família que tinham ficado, porque senão, imaginem, sei lá, a pessoa morria ali a milhares de quilómetros de distância e acabou, quer dizer, havia ali uma... Claro. E o provedor dos defuntos fazia um pouco Portanto, era um papel importante. Era um papel importante, mas depois há quem diga que Camões foi de certeza, porque depois, no naufrágio, ele perdeu o dinheiro que era dessas pessoas, dinheiro e provavelmente também documentos e outras coisas, e que foi por isso que depois foi castigado. Pronto, mas... Digamos, nós às vezes criamos depois a história a partir de uma coisa que não pequenina. Pronto, tem alguma credibilidade, mas se quiserem ler esta parte, está muito bem explicada na biografia da Isabel Rio Novo. E já agora, também há até mesmo pelos motivos por trás da detenção e depois escolha eventual de partir para a Índia e depois também lá na Índia. Sim. Camões era uma pessoa conflituosa, sim, parece que está sempre a encontrar... A imagem que se guarda dele, mesmo nesses pequeninos ditos que eu lhes falei, aquelas pequeninas anedotas, é de alguém que tinha sempre a resposta na ponta da língua e na ponta da espada. Pois. Pronto, as cartas ajudaram um bocadinho a criar essa imagem, Mariana, porque durante muito tempo
As cartas, a autoria das cartas foi considerada, duvidou-se dela durante muito tempo. Pronto, nos últimos anos, através do trabalho de muita gente, de muitos comunistas, nós podemos atribuir-lhes fiabilidade. E realmente, quer dizer, a forma como está contado, mas podem ver o documento da rixa em que ele esteve envolvido, que depois o levou à prisão do tronco, e depois estes pequeninos ditos do século XVI, o que se fala da presença de Camões na Índia, que aparece nas cartas também, cria a imagem de alguém que era um bocadinho conflituoso, digamos assim. Pronto, alguém que, por outro lado, tinha não apenas, muitas vezes, os versos, mas também a resposta na ponta da língua, digamos assim. Nós, há uns episódios atrás, quando falámos do Afonso Henriques, temos que ele... Sim, que também era... um espírito sanguíneo. E também há assim uns poetas, o Villon, por exemplo, né, também encarnam muito nessa... A gente também nunca sabe. São também pode ser claro. Quer dizer, pronto, eu até acredito que seja, mas também é engraçado, o que eu acho que é uma coisa interessante, e sabem isso também melhor do que eu, é que normalmente os autores têm tendência para criar a sua própria imagem, não a imagem que é, mas aquela que eles querem que de alguma forma projetar, não é? E por isso nós temos que ter sempre alguma desconfiança, digamos assim. Mas quer dizer, não vem mal ao mundo, não vem nenhum mal ao mundo, nem à poesia camõiana, se acreditarmos nessa faceta que Camões tinha, porque verdadeiramente, isto talvez seja um bocadinho difícil de perceber nos dias de hoje, mas no século XVI os poetas acreditavam-se de certa forma também como uma estirpe à parte. Os melancólicos, digamos, melancólicos no sentido daqueles que eram protegidos por Saturno. Dizia-se nati sotto Saturno, portanto, os nascidos sob Saturno eram ou ótimos ou péssimos, aud ótimi, aud pessimi. E esta questão de uma certa melancolia, que não é bem a melancolia de que nós falamos hoje, que já é muito tristeza, exato, que já é muito psicológica e já tem muito de Freud e de muito do que se fez depois, não é? Não é a mesma coisa. Aqui é uma condição física. É a predominância da bilis negra. Exato, na Idade Média, justamente. Exato, é a predominância da bilis negra. E estes comportamentos também se adequavam a uma personalidade de exceção, digamos assim, a alguém e Camões dá conta desse estado melancólico. E reparem na consciência que ele tem, vejam os versos: nem me falta na vida honesto estudo, com longa experiência misturado, nem engenho que aqui vereis presente, coisas que juntas se acham raramente. Ele tem plena consciência das suas capacidades, da sua excepcionalidade. E, portanto, tudo isto também é uma construção. Nós também temos de lidar com a construção. Claro. Mas eu acho que são aspectos, mesmo para o público em geral, são aspectos que são interessantes, quer dizer, que depois o romantismo mudou muito também. Pois, porque nós também temos um Camões, exato. É difícil descobrir quem é o Camões. Porque estamos a lidar com parâmetros. O grande desafio que nós temos quando fazemos ciência neste tipo de coisa, deste tipo de saberes, é o seguinte: como é que eu olho para uma obra e um autor do século XVI com os olhos do século XVI? Eu passei a vida toda a esforçar-me e provavelmente ainda não consigo. Claro. Mas, digamos, tentar perceber, não é? E essa é a nossa contribuição para a sociedade. Exatamente. É a nossa contribuição. O que não quer dizer, nem tira nada. Claro. Se as pessoas, sei lá, que leiam as cantigas de Santa Maria, ou as de Dom Dinis, ou outra coisa, sem essa,
sem essa dimensão. Porque... Ou foi um pouco que quem tiver ouvido, se não ouviram, vão ouvir o nosso episódio sobre as cantigas de escárnio e maldizer, não é? Sim, claro. Que precisamente chegamos à conclusão que muitas delas realmente podemos usufruir plenamente sem ter o contexto todo necessário, não é? Sim, como dissemos na altura, elas são um pato e um coelho ao mesmo tempo. Exato, Aquela imagem que os psicólogos... E pode haver quem veja os dois, pode haver quem veja só um pato ou só o coelho. Não há problema nenhum. Não há problema nenhum. Eu também não vejo problema nisso. Só para concluir esta biografia breve de Camões, breve, quer dizer que já vamos aqui, mas claramente esta conversa podia durar dias inteiros. Porquê que Camões então vem da Índia? É por causa de conflitos também? É também uma questão que nós não temos muito dilucidada, como hoje se diz, quer dizer, está bastante escrutinada, mas não é clara. Mas nós sabemos que a certa altura ele quer voltar, e o problema para voltar foi grave, porque voltar custava dinheiro. Pois. Porque uma coisa era ir, outra coisa era vir, porque quando iam já muitas vezes pagavam-lhes 2 salários antes. Bom, para vir era complicado, a viagem era cara e Camões teve dificuldades realmente. E as dificuldades foram tantas, para não ir agora a pormenores, que ele verdadeiramente ficou, há quem diga que preso, mas também agora não me vou prender a esse pormenor, no regresso na ilha de Moçambique. E há até aquela historieta que lhe terão roubado o Parnaso, não é? Sim, também há aí exatamente. essa história. É o que a gente chama o santo graal dos estudos camonianos. Um dia que algum camonista descubra o Parnaso, fica canonizado para todo o sempre. Às tantas alguns enterrado numa arca na ilha de Moçambique. Sabe lá. Portanto, realmente não temos... temos notícias, claro, não é? Mas não temos. Mas ele, quando voltou, a viagem demorou muito tempo, porque ele esteve na ilha, foi obrigado a ficar na ilha de Moçambique. Uma série aqui também de intrigas que agora não vêm ao caso. Mas ele ficou lá e ficou quase 2 anos na ilha de Moçambique. E só depois, quando o Diogo do Couto e outros amigos se cotizaram, arranjaram o dinheiro para lhe pagar o resto da viagem. Claro que nós também temos aquela ideia de um Camões um bocadinho libertino na gestão do dinheiro, não é? É isso que eu dizer, que também acrescentam uma camada perdulária. Várias dimensões. E que depois terá acabado a mendigar, com um escravo a pedir pelas ruas. Tem estas histórias todas, não é? Agora, isso é factual, que ele esteve na ilha de Moçambique, sim. Eu até acho muito interessante, mas é alguma coisa, quer dizer, que eu nunca vi dar grande importância e se calhar não tem. Mas já agora eu vou dizer, eu acho muito interessante que nos Lusíadas o primeiro encontro verdadeiramente entre europeus e neste caso africanos seja na ilha de Moçambique. Pois é, eu ia dizer, quer dizer, ele, lá está, o saber de experiência feito também é precisamente... Por acaso nunca vi dar importância a isto, mas acho que tem alguma importância, porque no canto primeiro, quando depois, digamos, ele faz... a partir da estrofe 19 já no largo oceano navegável, não é? Pronto. E depois nós temos o Concílio dos Deuses, e depois quando as naus vão na ilha de Moçambique, é quando Camões conta os barquinhos que vêm de terra, que vêm perguntar, e é onde ele diz aquele célebre verso de que eu gosto muito, que onde é que ele está? Está aqui. Portanto, aqui a partir da estrofe, portanto, ele faz isso a partir da estrofe 42, portanto, depois do Concílio dos Deuses, canto primeiro. Enquanto isto se passa na formosa casa etérea do Olimpo omnipotente, cortava o mar a gente belicosa, jalada, banda do Austro e do Oriente. Entre a costa etiópica e a famosa ilha de São Lourenço e o sol ardente, queimava então os deuses que Tifeu, com o temor grande em peixes, converteu. Pronto, vamos deixar esta parte, portanto ele começa a descrever
E então lá diz, lá vêm umas embarcações, e mostra como eles vinham vestidos de panos de algodão, de várias cores, etc. E a certa altura diz assim: comendo alegremente, perguntavam pela arábica língua de onde vinham, quem eram, de que terra, que buscavam, ou que partes do mar corrido tinham. Os fortes lusitanos lhe tornavam as discretas respostas que convinham. Os portugueses somos do Ocidente e buscando as terras do Oriente. Que eu acho que é um verso lindíssimo. A primeira definição, digamos, de quem eram. Exatamente. É a apresentação de quem eram. Eu ligo sempre isto, mal ou bem, não importa, mas ligo sempre isto à experiência, que foi uma experiência dolorosa que Camões teve na ilha de Moçambique. E pode não ter nada a ver, mas pelo menos a não tem experiência a ver, não é? De reconhecer. Ora, exatamente. Eu acho que ele dá tanta importância a esta questão dos panos, dos barcos, etc., quando passam, porque está a descrever alguma coisa que ele conhece bem. Claro. E eu até ousaria dizer, enfim, avançar uma proposta, que há uma diferença que eu noto, enfim, enquanto mais especialista, por assim dizer, ou mais dedicada à questão da historiografia universal na Idade Média, é que a grande diferença é que o Camões foi lá e exatamente, viu. é isso. Não é? Eu costumo dizer isso, o Camões Mariana. pode. No fundo, aquilo que ele acaba de fazer é também um mapa visual. Claro. Sim, ele lidava muito bem com mapas. Não é? E a diferença é que ele não é meramente descritivo, ele foi lá, ele sabe exatamente, confronta com a tradição. Seja a Eneida ou não seja, digamos que uma hipótese que é, seguramente, mas está lá. É mais do que isso. A experiência... ele viu. A experiência está lá, quer dizer, realmente ele fala. Claro que nós não sabemos, se me perguntarem, acho que nenhum camorista sabe. Quando é que Camões, que nós temos alguma ideia, digamos assim, de algumas partes, até porque há estrofes que nós conhecemos que não foram depois, que não ficaram na edição de 72. Mas a gente não sabe exatamente, sabemos que o poema só pode ter tido uma gestação lenta, claro, não é? Pronto, a gente sabe lá se ele escreveu estas estrofes logo no princípio ou no fim, claro. Quando veio, como a gente costuma dizer das teses, que as introduções fazem-se no fim. Exato. Depois a gente ter escrito. Quer dizer, aí nós não temos, a não ser que os manuscritos e algumas provassem, mas é muito difícil fazer um sistema código dessas... Mas também é pena que, salvo erro, não há nenhum autógrafo de Camões, não é? Isso, também na altura também não seria comum ter sobrevivido, mas é pena, é uma pena. Não. Por exemplo, Sá de Miranda é A, não é? Salvo erro. O que nós temos é, Filipe, nos cancioneiros de mão, há composições que estão atribuídas a Camões. Pronto. E essas aí não levantam problema. Mas quando falarmos de rimas, que não sei se é hoje, se calhar é na próxima vez. Eu acho que se calhar na próxima vez falamos sobre as obras literárias. Está bem, pronto, deixamos se a calhar biografia. Fazemos mais biografia. É um díptico como... Exato, como deixamos a biografia, sim. E da biografia depois nós também não sabemos muito mais. Quer dizer, sabemos que ele chega a Lisboa em 1570... Sabemos que se preocupa enormemente com a edição dos Lusíadas. Pois, isso permite-me uma... Quem é que... Há alguma ideia sobre quem é que terá custeado a impressão dos Lusíadas? Isso parece um pouco misterioso. É um bocadinho, Filipe. É um bocadinho, porque, repare, os Lusíadas, se nós olharmos para as obras publicadas na altura, e não são muitas... Mas, por exemplo, se pensarmos nas obras que foram praticamente todas publicadas nos últimos 10 anos do século XVI, o Sá de Miranda em 95, a primeira edição de Rimas em 95, o António Ferreira em 98, o Diogo Bernardes, quase todas póstumas, só em relação a Diogo Bernardes é que em relação a uma das obras há dúvidas, talvez ele ainda estivesse vivo quando foi preparada. Mas a gente vê o aparato paratextual. Os Lusíadas não têm nada. Os Lusíadas não têm nada. Tem a censura do Frei Bartolomeu Ferreira, ou a licença, como se quiser, do Frei Bartolomeu Ferreira. Mas onde está o aparato paratextual, que é a prova das sociabilidades literárias destes autores todos? Comparemos com o Corte Real, por exemplo.
cheios de poemas laudatórios, que era o normal. O próprio Camões no Garcia da Horta, não é? Por Exatamente, exemplo. exatamente. Mas os Lusíadas não têm nada. É uma obra despojada, que, portanto, tem o rosto, e nós sabemos que as portada já tinha sido usada antes, não é uma portada nova. Não é? Depois temos aquela história dos explicantes para a direita e para a esquerda, que a gente depois fala sobre isso. Hoje parece mais ou menos resolvida, mas mesmo assim há sempre aqueles que O resistem. debate dos explicantes. Como o Asterix, que resistem à argumentação, mas depois podemos ver isso. Mas é uma obra despojada. Claro que a dedicatória, como também era um bocadinho de tradição do poema épico, está dentro, não é? Exato. A dedicatória Ao Dom Sebastião, neste está caso. dentro. São 13 estrofes, não é? 13 estrofes. É uma dedicatória apenas. Sim, e depois no final também. Quer dizer, Sim, o Dom Sebastião, mas aqui a dedicatória mostra a centralidade de Dom Sebastião. Mas é nesse aspecto, a qualidade tipográfica não é grande coisa também. Nem o papel, nem os tipos, nem os tipos no sentido de Caracteres. Os caracteres físicos, sim, não é? Tipográficos. Pronto, depois, quer dizer, também há muitas especulações. Há quem ache que foi, por exemplo, o Dom Manuel de Portugal, o célebre poeta, que deu uma ajuda. Camões tinha amigos também, Sim, não é? Até porque muitos deles reconheciam a sua qualidade. Agora, pensem numa coisa, tendo em conta as sociabilidades literárias. Alguém que não está em Portugal entre 1553 e 1570. Não está. Pois são. As pessoas às vezes esquecem-se disso. Está fora dos circuitos. Claro que nós não podemos dizer que estava isolado na Índia, claro que não. Havia sempre aqueles que andavam para trás e para a frente e Sim, levavam mas não traziam. estar Mas não está, nos não está na meios corte. portugueses. Pois, claro. Não está na corte, não está nos círculos à Portanto, volta da as corte. ligações não Isso, seriam as mesmas. Exatamente, Não é? é isso. Mas É. mesmo assim ele terá tido, quer dizer, Sim, proteção. ele tinha amigos, até claro, porque a evidente. própria referiu agora, a censura. Sim, ou- do Frei Bartolomeu não Ferreira, é, sim. é uma censura que talvez não seja uma Pois. censura assim tão Pois. violenta. Também há... Contrariamente à segunda edição dos Pois. Lusíadas, que Sim, depois que é vai ser diferente, estraçalhada, claro, não é? não é? Também outro aspecto É, interessante. Depois nós podemos falar a seguir, depois contar a história, porque os Lusíadas têm uma história, Pois, não é? também é Pois, interessante Pronto, isso. a gente pode Tem, contar a aliás, história. tem duas histórias. Tem a Tem. história e depois a Pois, história a mítica que já claro, referimos pois, aqui. exatamente. Mas digo eu, a publicação tem uma história, quer dizer, é um tipo de... Todas as obras que eu costumo... esta expressão eu vou dizer de quem é, porque eu tenho sempre imenso cuidado em atribuir as coisas a quem as diz, sobretudo quando acho que são interessantes. E o que eu vou dizer agora é uma expressão do Pedro Cátedra, da Universidade de Salamanca, que publicou uma obrazinha que foi a entrada dele na Real Academia Espanhola, que se chama Os Livros Têm uma Biografia. Não é exatamente assim, é lá a biografia de um livro ou uma coisa assim, pronto, agora não me lembro exatamente o título. Mas aquela ideia que os livros são com as pessoas. Quer dizer, cada um deles, apesar das pessoas acharem que com a imprensa multiplica e não sei o quê, mas eles às vezes não eram todos iguais, e não estou a falar só de edições diferentes, às vezes da mesma edição. Mas depois, em edições diferentes, com paratextos diferentes, com motivos diferentes, eu achei muitíssimo interessante a expressão e fixei-a, porque era uma coisa que no fundo todos nós sabemos, mas às vezes é encontrar A expressão lapidar. A expressão lapidar. Quer dizer, os livros têm uma biografia, portanto cada um é como se fosse uma pessoa. E os Lusíadas têm uma biografia, portanto, como, independentemente do que lá está dentro. Claro. E, portanto, neste caso falta esse dado importante, que é quem é que pagou, não é? Pois, Quer dizer, quem é quer que... dizer, não, e mesmo acerca do Frei Bartolomeu Ferreira, as hipóteses são muitas, não é? E depois a censura do Frei Bartolomeu Ferreira é muito diferente da primeira, Pois, o que é muito para a curioso. outra que será eventualmente a segunda edição dos Lusíadas. Dá para ver que se nós fizermos aqui uma panorâmica, e foi panorâmica, ainda assim, história do autor, Claro. agora para fazer a história a biografia das dos obras teus vai livros. ser Pronto. outro tanto esforço, Força. não é? É. Então, Mas vai ser agradável. Não, foi
Foi uma viagem muito Espero que agradável. não seja amassador. Não, foi pelo uma contrário. viagem. Nós ficávamos aqui tempos Sim, sim, sim. outro, Aliás, não há ficámos, a problema prova que ou seja, ficámos, o tempo passou, nós Não, nem demos conta. nem dei conta também. Nem Isto dei acho que conta. é um excelente sinal e também mostra bem a paixão que a pessoa de Lumira põe nestas coisas, que realmente é importante. E como dissemos no início, a paixão é aquele salzinho que torna as coisas um bocado diferentes, não é? O que eu acho às vezes, Filipe, desculpa interrompê-lo, o que eu acho às vezes difícil, eu procuro, digamos, ainda gostava de fazer isso um dia bem, mas acho que já não me resta tanto tempo assim que vai conseguir fazer bem. Mas a coisa que eu acho mais difícil é a comunicação de ciência de uma forma perceptível. Quer dizer, porque a divulgação tem muitas vantagens, mas quando a divulgação não tem, digamos, não tem o suporte Exato. científico. Eu não estou a dizer com isto quando as pessoas, por favor, não me interpretem mal, que quando as pessoas fazem divulgação não sabem não é isso. Mas às vezes tornam tudo tão Depuram leve, demasiado. tanto. É uma arte difícil, é uma arte muito difícil. Mas, quer dizer, se nós queremos também que Camões não fique no seio dos camõestas Claro. a discutirmos o Pelicano, que acho eu que já nem vale a pena discutir, ou a discutir se aquele soneto é mais Petrarca, ou é mais Ovídio, ou é mais Garcilaso, que me parece muitíssimo interessante para quem domina a questão. Se queremos que Camões seja um poeta que as pessoas leiam, eu não posso estar ali Claro. Agora, não posso também atraiçoar Claro. o saber Exatamente. que os camonistas Claro. criaram. Não fui eu que criei esse saber. Eu colaboro em alguma coisa, mas é como se eu me sentisse dona de um património que eu não posso atraiçoar. Exatamente. O património duplo, literário e estudioso, não é? Exatamente, que eu não É que devo há atraiçoar. esse... Claro. E é essa que é a minha, que é às vezes a minha... Não sei, a minha preocupação maior, porque eu gostava que Camões fosse um poeta de que toda a gente gostasse, mas também não posso contar uma história que pareça uma telenovela interessantíssima. Isso é o que Claro. nós humildemente também Claro. vamos tentando fazer Claro. com este Exatamente. podcast Sim, claro. tentamos não ser demasiado, enfim, aprofundados do ponto de vista científico, mas a verdade é que temos que não queremos trair o nosso. Eu acho que isso é o nosso, para nós universitários. Esse é talvez, eu estou a procurar aqui, não me veem, claro, mas eu estou a procurar aqui numa coisa do computador só para lhes mostrar o site, mas também posso deixá-los depois, mas aqui, da documentação, só vou mostrar à Mariana ou ao Filipe e eles depois conseguem, digamos, mostrar-lhes a 63. Pronto, estão a ver a documentação segura. Pronto. Foi 53, 63, 72, 80. Pronto. Claro, e o regresso, não é? Pronto, o que está na Torre do Tombo, Mariana e Filipe. Depois nós é pomos isto. as ligações. Pomos os links. Está bem? Pronto, as pessoas vão lá. Também ver. costumamos fazer isso, é sempre bom as pessoas verem. Não é, porque Exato. as pessoas Mas chegam nós aqui, pomos sempre os exatamente, links, nós pomos vem a sempre carta os de links. perdão concedida pelo rei Dom João III, Luís Vaz de Camões, da culpa no caso do ferimento de Gonçalo Borges. Pronto. E tem que aqui. evento E descreve que é aqui memorado, tudo, aliás, conta em a Lisboa, olha, não é? Conta a historinha toda, se quiserem ver depois, com uma espada ferir ao dito Gonçalo Borges, de uma ferida no cabelo do pescoço, toutiço. junto do cabelo do toutiço. É o homem mancebo e pobre, me vai este ano servir na Índia, de livre vontade, desculpem, o livre vontade é perdoar ao dito, e me vai este ano servir na Índia. De boa livre vontade, perdoar ao dito Luís Vaz de Camões toda a sua justiça contra ele podia ter, etc, etc. E quem se recordar, em Lisboa, nas ruas das Portas de Santo Antão, há um arco que rememora este evento, não é? Exatamente. Supostamente teria sido aí... E nós estávamos a falar há pouco da dimensão, ou por outra, da regência saturnina Sim, dos poetas. exatamente. Sim, sim. E ainda relacionando com a questão do nascimento e do debate em torno do nascimento de Camões, porque há muitas vezes aquela tentativa de
biografar através do célebre soneto. Soneto, sim. Um dia em que eu Ai, nasci. Sim. Mariana, eu vou ser um bocadinho Que até há dúvidas se é de Camões ou não. Não, eu Pois. acho fascinante que nós falamos Tem até muita pena, agora. aprecio muito o exercício. E sobre o próprio preciso mesmo soneto, exercício. acho que sobre o próprio soneto havia dúvidas se era camoniano ou não. Exatamente. Não, mas primeiro a gente mesmo tinha que que provar que sendo- o soneto era de Camões. Pois. Claro. primeiro. E mesmo assim. Pois. Mas Claro. mesmo, e não é É. só isso, é que nós estivemos a sublinhar até agora a importância do conhecimento dos clássicos em Sim, Camões, sim, que é claro. fundamental. Mas estamos aqui a esquecer um lado fundamental também, que é o conhecimento da Bíblia. Claro, evidentemente, Sabia- que ele conhecia e bem. Claro, maldito obviamente. seja o dia em que eu Claro, nasci, claro. aparece no livro Claro, de de Jó, claro, quer dizer, obviamente. ou Os seja, salmos, etc. os Claro, salmos, claro, Claro, as obviamente. redondilhas. As redondilhas, Claro, que é sobre os rios que vão. Claro, sobre os obviamente. 7 anos de pastores a Só servia tudo isso. Claro, Sim, isso é- estas reescritas Claro, todas. obviamente. Muitas reescritas. Não é? Portanto- Pronto, depois, se calhar, não vou dar. Não, mas vou- depois pomos os depois livros vamos. links. Até se conseguirmos Este encontrar é o texto na internet. É este, é o poema. Basta pôr Vasco Graça Moura, 1993. Camões Pronto, e assim eu só não vou ler, agora, porque acho que podem ler depois, ou podemos depois terminar o podcast com isto, mas só vou ler as duas últimas linhas, até porque só se percebe bem depois de eu explicar as rimas. Depois de eu Ok, explicar sim, os sim, problemas sim, das sim. rimas. Mas no fim ele diz assim, e mais alguns, a moral da história é que um verso de Camões, com pouca variação, é sempre um verso de Camões. É a coisa mais bela e mais difícil do mundo. E dá cá uma guinada tão especial, que só pode ser dele. Ai, sim. Vamos fazer E acho Pronto, que um vamos lá excelente fechar. mote para fecharmos Ok, esta tá, perfeito. tão Acho fascinante viagem mais do que conversa, ou conversa, viagem, viagem, conversa. Muito obrigado, professora Zulmira, pela sua Nada, presença. Filipe, foi um acho que gosto. foi um dos episódios mais especiais, a na cada verdade. episódio que nós dizemos este foi o melhor, mas depois vem outro Claro. e nós, mas este foi o Sim, mas eu também não disse melhor, disse especial, que é uma coisa claro, diferente. evidente, É uma coisa verdade, diferente. evidente, claro. Aí realmente acho que foi mesmo especial. É o termo, Sim, acho que é mesmo o termo. É por ser o centenário, os 500 anos. Não é? Eu acho que 24. também E pela convidada, também claro, obviamente. suscita. Esperemos que tenham contagiado Espero que sim. os ouvintes como nos contagiou a Sim, nós. sem dúvida. Não é? Espero. Sem dúvida nenhuma. Espero que sim, E- para mim eu agradeço imenso porque primeiro para mim é um gosto falar de Camões e depois não escondo, gostava que a minha paixão, como o Filipe e a Mariana, e eu acho que apesar de tudo é a palavra certa, paixão no sentido de vontade de, digamos assim, sei lá, passar para alguém. Se passar para uma pessoa ou duas, eu acho que já fizemos um trabalho bem feito. Sem dúvida. Se for Isso para mais, melhor. Mas se for Exatamente. para duas ou três, é o que nós pensamos nós também muitas possamos vezes. tornar leitores de É. Camões, ou que Exatamente. vá ler a biografia da Isabel Rio Novo, ou até do Carlos Momon, que não é bem uma bibliografia, mas também tem informações muito interessantes. Ou que vá ler a obra. Do Vítor que pegue na Serrão, rima, também pareceu sei lá, exato, sim. que vá ao professor Vítor Aguiar e Silva, ou pura e simplesmente que não leia nada disso e leia os textos. Claro, que é desde Pronto, logo mais. e, seja de uma maneira ou de outra, Claro. acho que ganhamos o dia se tivermos conseguido fazer isso. Sem dúvida, sem dúvida Ok. nenhuma. Isso é mesmo aquilo que nós queremos, não é? Uma pessoa, quantas mais melhor, mas uma pessoa já valeu a pena. Já valeu Pelo a menos pena. ficar Já valeu a curiosa pena. em relação ao assunto já é uma vitória. não é? Exatamente, claro que é. Muito obrigada pelo convite. agradeço Obrigada a imenso. nós. E então esperem pela continuação, porque isto realmente vai ter uma continuação que será seguramente no mínimo tão especial como esta. Muito obrigado à professora Zulmira novamente, à Mariana também, a todos que aí estão. Bom dia, boa tarde, boa noite e, como é normal neste podcast, pedimos-nos Com amizade. com amizade. Até à próxima. Glosa ordinária.